continuando a estudar a responsabilidade do profissional de saúde. Muita coisa, né? Mas calma que você vai ter uma familiaridade com esses assuntos, tá? A gente aqui foi trabalhando aos pouquinhos cada situação, você entender o que era uma responsabilidade civil subjetiva, quando é que essa é a responsabilidade civil objetiva, né? Fizemos essas explanações, você entendeu o que é a responsabilidade contratual, extracontratual, quando é que se verifica a culpa, quais são os elementos da culpa, quais são os elementos da responsabilidade civil. Mas calma, que você lendo o material, acompanhando aqui as aulas, você vai tirar isso de letra, tá? Precisa ficar assim agoniado, ou assim, é muito coisa, é muito conhecimento, é muito detalhe, é muito conceito. Eu tô procurando trazer aqui, nessas nossas aulas, formas bem, vamos dizer assim, bem simplificadas para que você compreenda, né? E no material de vocês tem muita jurisprudência, até que ajuda trazendo os casos concretos para que vocês possam compreender todo esse instituto da responsabilidade civil. E para que a gente feche essa parte do estudo da responsabilidade civil, vamos estudar quais são as causas do rompimento do nexo de causalidade. Esse nexo, né, de causalidade, ele é um liame que vai ligar, né, um liame entre a conduta e o dano sofrido pela vítima, né, os danos, os prejuízos sofridos por essa vítima por um ato praticado por uma conduta omissiva ou comissiva de um indivíduo, né, de forma voluntária. Mas é preciso comprovar essa ligação entre essa conduta e o dano. E uma vez não havendo essa ligação, há que se falar em responsabilidade civil, consequentemente por reparação de eventuais danos sofridos pela vítima. Só que existem situações que, para que aquele que é acusado, que é apontado como causador de um dano a uma determinada pessoa, ele vai ter que afastar, para poder não ser responsável civilmente, ele vai ter que afastar essas situações do nexo de figuração do nexo de causalidade. No caso da relação entre médico e paciente, vimos que é uma relação de consumo. E o CDC traz como formas de exclusão do nexo de causalidade as seguintes situações: a não existência do dano, a inexistência do dano. Se for no caso de um produto ou serviço colocar no mercado, o fornecedor de serviço ou do produto deverá comprovar que ele não colocou esse produto no mercado. E também por culpa exclusiva da vítima, ou fato exclusivo da vítima, ou por culpa exclusivamente de terceiro, por fato exclusivo de terceiro. Então, essas são as possibilidades previstas no CDC para o rompimento de nexo de causalidade. O Código Civil, além desse, a culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, os casos, traz também o Código Civil, além das duas situações que eu falei agora, que o CDC também traz, o Código Civil traz a situação do caso fortuito ou força maior, como causas de excludente da responsabilidade civil. Os tribunais têm entendido que, embora o CDC não tenha falado em caso fortuito ou força maior, é possível nas relações entre médico e paciente, nas relações de consumo, se arguir a força maior ou caso fortuito, né? Que são fatos jurídicos estrito sensu, em sentido estrito, que independem da vontade humana e eles acontecem. Tá? Procura-se, alguns tratam caso fortuito e força maior como sinônimos, mas parte da doutrina diferencia caso fortuito e força maior. Caso fortuito é aquele caso imprevisto, não era previsível, mas ele era inevitável, né? Imprevisto e inevitável. E a força maior são os casos que, embora previstos, seja previsível, eles são inevitáveis. São os fenômenos da natureza, né? Então, aí você pode alegar essa questão do caso fortuito ou força maior para a exclusão, né, para o rompimento do nexo de causalidade, ok? Então, essas são as possibilidades de você buscar a exclusão do nexo de causalidade e você não responder civilmente, né, por eventuais danos sofridos pelo agente. Romper o nexo de causalidade, você vai haver exclusão da responsabilidade civil. Além desses nexos, essas situações previstas pelo Código Civil, pelo CDC, para a exclusão do nexo de causalidade, a parte ainda pode comprovar a exclusão da ilicitude do ato. Porque vimos que
vai surgir o dever de reparar, vai surgir a responsabilidade civil quando a prática de um ato ilícito, no caso a responsabilidade civil subjetiva, em função da teoria da culpa. Quando é responsabilidade objetiva, independente da culpa ou do dolo, o indivíduo ele não depende da prática de um ato ilícito, mas havendo uma conduta humana causando dano, independe de culpa ou dolo, para que você comprove, para que se tenha responsabilidade civil do agente, do causador do dano. Então, precisa ter, nos casos previstos em lei, ser a responsabilidade do agente objetiva, só nos casos previstos em lei. Então, essa responsabilidade objetiva independe da prática de um ato ilícito, porque o ato ilícito, ele está vinculado a uma atuação culposa, porque praticar ato ilícito é aquele que por ação ou omissão, por imprudência ou negligência, lesar direito, violar direito e lesar a terceiro, causando-lhe danos. Então, é preciso a prática do ato ilícito para a responsabilidade ser subjetiva. Para o rompimento, tanto a responsabilidade civil subjetiva quanto objetiva, vimos que a pessoa pode, o pretenso causador do dano, pode arguir culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, e ainda alegar, como eu estava dizendo, que o ato não é ilícito. E o caso não é ilícito, o próprio Código Civil estabelece que não haverá ilicitude do ato quando praticada em legítima defesa, próprio de terceiro, e no estrito cumprimento do dever legal. Quando alguém estiver no exercício de sua profissão e precisar praticar um ato que seria ilícito, mas que o Código Civil, em função das peculiaridades daquela conduta, torna esse ato lícito. Tá? Inicialmente ele seria até ilícito, contrário à lei. Mas, em função do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa própria ou de terceiro, perde-se o caráter de ilicitude desse ato praticado. Ou então, o praticado em estado de necessidade, que são aquelas situações em que o agente pratica o ato deteriorando coisa ou causando lesão a terceiro, mas para afastar um risco iminente. Esse risco tem que ser iminente, essa conduta tem que ter uma proporcionalidade dessa conduta. Agora, no caso específico do estado de necessidade, que foi essa última hipótese que eu falei estabelecido no código, embora afaste a ilicitude do ato, não exclui a responsabilidade civil. O indivíduo que pratica uma situação por estado de necessidade pode responder civilmente, embora o ato não seja ilícito, porque a licitude aqui estabelecida é para evitar repercussões na esfera penal. Mas na esfera civil, aquele que atua em estado de necessidade, ele vai responder civilmente pelos danos causados. E se ele identificar quem levou a acontecer aquele ato praticado por ele, que embora embora seja lícito esse ato praticado em estado de necessidade na esfera civil, ainda assim é o dever de responder. Aquele que causou dano pode buscar entrar com ação regressiva contra aquele que teria levado a ele a praticar esse ato em estado de necessidade. Por exemplo, você vem dirigindo seu veículo, mas vem um ciclista, né, na contramão. Você, para não atropelar esse ciclista, você acaba jogando o carro para a lateral e atinge pessoas que estão no ponto de ônibus. Há dano? Há. Só que aí ele foi praticado em estado de necessidade, né? Que a gente vai ver na esfera penal, é causa de excludente da punibilidade, da culpabilidade. Tá? Então, exclui-se a responsabilidade penal do indivíduo, ele não vai responder porque ele agiu em estado de necessidade. Porque ele vai proteger, o estado de necessidade se verifica quando você causa lesão a uma pessoa ou patrimônio dela, visando a proteção de um direito jurídico maior, de um bem tutelado pelo direito maior. No caso que eu dei o exemplo, até a vida do ciclista, um bem jurídico maior. Você evita, né? Você desvia a direção, mas infelizmente no desviar você acaba atingindo pessoas que estavam num ponto. É ato lícito, mas para o direito civil, volta a dizer, ele responde e entra regressivamente contra esse ciclista que foi o responsável por toda essa confusão. Na esfera penal, não se responde quando se atua por estado de necessidade ou legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, não se responde quando na esfera penal. Voltando a dizer, na esfera civil, sendo estado de necessidade, o ato é lícito, mas se responde civilmente por ele. O fato praticado exclusivamente pela vítima é ela, o seu paciente,
que não tomou os cuidados devidos, ele levou, ele que ocasionou a sua morte, embora todas as instruções que você deu, você médico deu, você todas as instruções, ele mesmo assim não teve o cuidado devido, então a culpa foi exclusivamente dele por não ter sido observado o resultado que era esperado, né? Previsível. O resultado, aconteceu um resultado que, embora previsível, não era querido pelo médico, não era por ele sinceramente desejado, tá? Por culpa exclusivamente de terceiro, um terceiro que leva a um ato ilícito. Por exemplo, o paciente, ele está sendo acompanhado por um médico, né? Ele vinha tendo aquele médico, mas de repente houve um rompimento daquela confiabilidade que ele tinha com o médico. Aí ele busca um outro médico e esse outro médico vai solicitar, mediante autorização do paciente, solicita ao primeiro médico todo o prontuário, né? O médico daquele paciente. A gente vai ver no código de ética que o médico ele não pode se opor a fornecer o prontuário médico do paciente, desde que autorizado por ele ou por seu representante legal. Então, ele tem que fornecer esse prontuário para o novo médico. Só que ele passa informações equivocadas. O novo médico, em função do prontuário, informações erradas, inadequadas, é induzido até a erro. Ele erra. E ele erra por culpa de terceiro. Então, nesse caso, ele não responde nem civilmente nem penalmente, porque há um erro, no caso no direito renal, um erro causado por terceiro, e aqui é o caso não excludente, né, do nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiro. Caso fortuito ou força maior, a gente já viu que ou fenômenos da natureza, ou um fato que, embora é um fato imprevisível e que acabou causando aquilo, não sendo uma intenção do agente que aquilo acontecesse, era um fato previsível, mas que foi inevitável, que sinceramente se acreditava que não iria ocorrer e acaba acontecendo. Então, essas foram as informações, o que é de mais relevante na responsabilidade civil, que para você médico é bem interessante saber, tá bom? Já nos nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre a responsabilidade criminal do profissional de saúde. Até mais!